O primeiro capítulo é muito forte de Naruto, assim. Acho que na primeira parte, né, já estampa bastante quem é o Naruto, né? Eu acho isso bem legal. Eu achei só engraçado quando eu comecei a ler esse capítulo e vi que aquela cena eu lembrei que aquela cena do Naruto no balanço, que eles usam em toda a abertura e encerramento de Naruto daqui pra frente, era do primeiro capítulo, eu comecei a rir. Essa cena é emocionante, cara. Não, é emocionante, mas eles usaram em tudo, mano. Sadness and Sorrow, cara, icônico. Mas enfim, esse primeiro capítulo é o capítulo dos 3 aqui, é o que mais dá vontade de chorar, né? Porque tem toda a história do menino órfão que todo mundo odeia, que é um renegado, não sei o quê. Tendo a sua redenção nesse capítulo, conseguindo deixar de ser um pobre coitado, deixando de ser um bosta. Deixando de ser um bosta pra alguém realmente foda, alguém que roubou o pergaminho, roubou entre aspas, né? Roubou o pergaminho de alguém pra mostrar que tinha o poder dos clones, né, gente? Cara, o Naruto provou pra gente que ele é foda. Também toda essa história do Iruka ver. Acho engraçado como o Naruto, desde o começo, é Naruto, né? Eu acho isso engraçado de ver que o Iruka se vê no espelho do Naruto quando ele era na infância, porque ele também era um renegado, não sei o que, as pessoas não gostavam dele e tudo mais. Nossa, que lindo! Eu acho interessante que é o único capítulo, o primeiro capítulo que é de uma criança, né? Que é o de One Piece tem o time skip, aí o Luffy tá com 17, e Bleach, o Ichigo já é adolescente, a gente tem ali realmente uma criança se esforçando pra ser reconhecida e os leitores foram os primeiros a reconhecer ela, o que é muito importante, eu acho. O primeiro capítulo de Naruto sempre me emociona, cara. O primeiro capítulo, o primeiro episódio, tudo. Não sei, cara, eu sempre sinto como se o primeiro capítulo de Naruto fosse muito mais longo do que os outros, sabe? Do que os outros primeiros capítulos da Jump. Eu sinto que ele parece que ele faz muita coisa em pouco tempo. E isso é muito positivo, porque faz muita coisa diferente. A gente conhece o protagonista, a gente conhece o passado da vila, a gente conhece o objetivo dele, a gente conhece os líderes da vila e mais ou menos como funciona a hierarquia de lá, a gente conhece por que ele sofre bullying. A gente conhece tanta coisa em Naruto logo no primeiro capítulo. Tipo assim, tem um pergaminho que, se tu lê esse pergaminho, tu consegue aprender jutsus de forma muito mais fácil. Jutsus proibidos, sabe? O Naruto que não era ninguém. Eu sempre fiquei me perguntando por que ninguém ia atrás desse pergaminho, só o Naruto. Mas aí eu quero dizer o seguinte: esse primeiro capítulo, ele me apresentou ao mundo de Naruto muito mais do que os outros primeiro capítulos me apresentaram ao mundo deles mesmos. E ele me traz muito mais curiosidade de ler, porque ele termina de uma forma muito bonita, que é o Naruto sendo reconhecido pelo Iruka, que é uma figura paterna dele. Naquele momento, tu fica se perguntando se todo mundo realmente tá contra o Naruto, né? Porque, partindo do pressuposto de que tu não conhece a história, a gente fica com dúvidas até mesmo se o Iruka realmente se importa com o Naruto da forma que ele se importa, porque o próprio Mitsuki questiona, né? Ah, Naruto, será que o Iruka não tá mentindo pra você? Ele odeia a raposa, porque a raposa matou os pais dele e tal. Então tem toda uma mística nesse primeiro capítulo aí que faz a gente se importar com o protagonista mesmo sendo logo um primeiro capítulo, sem ter tido tempo de apego, sem ter tido tempo de conhecer os personagens. E isso introduz a história muito bem. É um mini arcozinho que tem, que faz a história ficar, sei lá, mais intrigante, cara. Em 50, 60 páginas, o Kishimoto faz com que tu entre no universo de Naruto. Tu já... Tipo, o cara que tu conheceu há nem 10 minutos atrás, tu quer ser amigo dele, tu quer entender o que é esse... Ele meio que dá uma explicação da raposa, não sei o que, mas por que esse cara tem esse poder? Por que toda essa coisa... De onde vem... Como é que funciona esse mundo? Ele já dá a introdução de mundo. Essa coisa do... pra se tornar um ninja, tem a academia ninja. Tu tem que virar Junin, Chunin, Hokage, essas coisas tudo. Tem todo o sistema de hierarquias, não sei o que. Tem todo esse... Um mundo pautado em um... Isso é importante falar que, né? Todo mundo aqui é brasileiro até onde eu sei, né? Então meio que aquela coisa do... O Naruto acabou sendo, de uma forma ou de outra, o símbolo do que a gente pensa o Japão em ficção, tá ligado? Essa coisa de querer explorar as culturas ninja, o Japão, entre aspas, feudal, essas coisas tudo, tá ligado? O Naruto conseguiu ser um símbolo de uma geração, por isso ser, entre aspas, a coisa, muito entre aspas, mais otaka possível, tá ligado? Porque meio que,
Porque One Piece é no mundo ficcional de piratas, pode ter semelhanças com o mundo real, pode não ter. Bleach é só uma cidade comum, enquanto Naruto é meio... Mesmo que a gente tenha a imagem dos samurais, a gente tem muita imagem do ninja quando a gente pensa em estereótipo de Japão antigamente, tá ligado? Eu acho o traço também muito aprazível de Naruto. Ele é um traço muito acolhedor, eu acho, sabe? Porque ele não é um traço, pra mim, tão... que ele tenta ser um pouco mais realista como Bleach, e nem tão cartunesco quanto One Piece. Eu acho que ele é mais ou menos o meio termo, esse primeiro capítulo de Naruto, né? Como eu falei, ele tem muitos grandes momentos em um capítulo só, né? E eu acho que isso que pega bastante. É um grande momento quando o Naruto rouba o pergaminho, é um grande momento quando o Iruka se sacrifica pra o Naruto não se machucar, é um grande momento quando o Iruka diz que confia no Naruto, é um grande momento quando o Naruto consegue fazer o Clones das Sombras, porque até agora ele era um patético que não conseguia fazer nada. Então são vários grandes momentos em um capítulo só, e isso faz a gente criar um hype pra história muito grande. Tanto logo nos primeiros capítulos de Naruto ele introduz muitas coisas, muitos conceitos em pouco tempo, eu acho isso muito legal. Claro, não cabe aqui porque a gente tá falando do primeiro capítulo, mas eu sinto que ele continua isso ao longo da história, isso não se perde nos primeiros capítulos ali logo de cara. Então eu acredito que talvez seja por isso que dê tanta vontade de continuar lendo. É difícil ter um mangá com grandes momentos. Geralmente o mangá ele constrói toda uma trama pra ele te deixar empolgado pro que vem pro capítulo 2, só pra encerrar bem. Naruto tem vários grandes momentos assim, e ele se encerra por si ali. O primeiro capítulo encerra bem. A gente não fica tão curioso assim pra saber o que será que vai acontecer no próximo capítulo. A gente tá feliz com o que a gente viu naquele primeiro capítulo, mas a gente quer ver mais, porque o primeiro capítulo foi tão interessante, foi tão legal de se acompanhar, que a gente quer continuar aquela jornada, sabe? O cara que estampa o título do mangá e que estampa a capa do mangá é o suficiente pra tu querer ir atrás de saber a jornada dele, tá ligado? Exatamente. Eu literalmente chorei no primeiro capítulo de Naruto, então isso é motivo suficiente pra ser o meu favorito. Mas realmente, como eu falei, pra mim eu me apegar a história tem que ser muito boa, ou os personagens têm que ser muito bons. Tipo, normalmente eu me apego mais aos personagens do que a história em si. E aí eu passo a me importar com a história por causa dos personagens. Salvo exceções, mas geralmente é assim que eu prefiro consumir as histórias. E Naruto fez isso, é o que melhor fez isso em comparação aos que a gente tá comentando aqui, na minha opinião. Naruto é o protagonista realmente que a gente mais se aprofunda no primeiro capítulo. E é muito fácil a gente sentir empatia por uma criança isolada. Então o Kishimoto ele fez isso de uma forma que ficou muito sentimental, que faz um paralelo com o Iruka, e mais pra um paralelo, eu acho que é muito legal ter esse debate, porque o Naruto, teoricamente, né, não foi ele, foi a raposa, mas ele seria o responsável pela morte dos pais do Iruka. Então, dá aquela emoção, né, como o Talion falou, nossa, será que ele realmente gosta do Naruto? Até porque no começo do capítulo, a gente vê ele brigando com o Naruto, né, mas aí depois a gente entende que aquilo é uma forma de demonstrar preocupação, demonstrar carinho. Então, eu realmente acho que foi o meu primeiro capítulo favorito desses 3, porque deu pra sentir muitas emoções em pouquíssimo tempo. E eu gostei bastante disso. E eu senti que, na verdade, me lembrou em One Piece, né, o Shanks dá o chapéu pro Luffy e o Iruka dá a bandana pro Naruto. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que teve alguma inspiração? Porque me lembrou um ao outro. Pô, uma coisa que me pega muito é você construir uma boa relação entre personagens, sabe? E eu acho que conseguiu fazer isso muito bem entre o Shanks e o Luffy, e conseguiu fazer isso muito bem com o Iruka e o Naruto. E eu não acho que isso aconteceu em Bleach. E, coincidentemente, né, esses dois aqui, que a gente comentou até agora, não são família de sangue, enquanto Bleach é. E eu achei isso muito engraçado, tipo, quanto você consegue construir uma relação mais interessante, não necessariamente precisando ser família de sangue, sabe? Tudo depende de como você constrói a história. Mas enfim, eu gostei muito desse primeiro capítulo de Naruto, eu achei muito carismático. Não só o Naruto, como o Iruka também, e tem essa questão do mistério, né, que ele falou que ele quer ser Hokage, e a gente quer acompanhar esse garoto vencendo, porque depois de tudo que ele sofreu, você quer ver ele dando a volta por cima e provando pra todo mundo da mesma forma que ele provou pro vilão, que eu esqueci o nome, mas enfim, gostei bastante, meu favorito. Uma coisa também que me atrai muito nesse primeiro capítulo como eu falei, as subversões são interessantes, e plot twist, coisas que dão uma virada de algum jeito mínimo na história pro personagem e pra gente que tá lendo também, que é o fato de que a raposona que destruiu a vila é o próprio Naruto, sabe? Então isso é uma coisa que instiga bastante pra continuar a leitura. E é
é muito legal também, porque tem toda aquela questão que eles usam da transformação, né? Que você acha que é o Iruka indo atrás do Naruto, mas na verdade é o Mizuki indo atrás do próprio Iruka. E isso é muito legal, sabe? É uma quebra de expectativa, sabe? É uma forma muito legal de usar os seus poderes. Tipo, dá vontade de saber mais, sabe? Sobre esse universo, só pelo fato de ter mostrado esses jutsus em pouco tempo. Então, é um ponto muito positivo. Ele explica os poderes na história sem ter que dizer assim, o poder do cara é que ele consegue ter 1000 clones, gente. Aí funciona desse jeito, olha que legal. Não, ele mostra os clones só. Mas é o show don't tell, né? Na página dupla, né? É mais impactante, né? Porque no começo do capítulo ele não consegue fazer nenhum. Aí, no final, ali, ele faz uma página dupla muito bonita, vários clones em volta dele, assim, encurralado. Aí, caralho! Mano, ele estipula muitas metas no primeiro capítulo e, assim, ele cumpre elas no final, né? Assim, ele bota o Naruto como sendo um bosta, assim, que não sabe fazer nada, né? O Iruka fica xingando ele toda hora. Aí no final você tem toda essa superação, assim, pô, caralho, o Naruto fez 1000 clones reais, né? Que é o Kagebushin, então, tipo, o normal é você fazer clones de sombra. Porque ele faz clones reais, assim, de carne, assim, que você pode sentir. Aí fica, caralho, irmão, que foda, né? Esse moleque tem potencial. E também a arte dele é o melhor desses 3 primeiros capítulos, né? Assim, é muito... Ela é muito limpa, mas ao mesmo tempo ela é muito detalhada, tá ligado? Em páginas que tem o cenário, assim, você vê todo esse detalhamento. É uma coisa que você não vê muito em One Piece nos primeiros capítulos e nem em Bleach, né? Em Bleach você tem mais um foco nos personagens em si do que no que tá em volta deles. Em Naruto ele já apresenta isso, né? Você já tem diversas páginas em que os personagens estão andando em cima de estruturas muito altas e você consegue visualizar a vila ali, como ela é formada, assim. Então você já tem essa imersão a mais, assim, você já sente dentro do universo, você já consegue ter esses arredores, assim, se familiarizar com ele. Também, como vocês disseram, o Naruto é provavelmente o mais carismático desses 3. E, assim, você sente, né, todo esse querer, né, essa motivação dele. E como que ele deseja ser uma pessoa respeitada, muito porque ele não teve esse respeito quando ele era criança. Então, no futuro, ele quer ser tão respeitado quanto os líderes da vila. E você, né, que já estipula, assim, que esses caras são fodas, eles são os shinobis mais fortes, né? Você tem a imagem desse Hokage, um cara que sabe, né? Tanto que ele tem até aquela bola de cristal, porra, meme pra caralho, né? Bola de cristal em Naruto, né? Então você tem toda essa imagem, essa mística, né? De um velho ancião. E você vê que o Naruto ele quer se tornar alguém no mesmo nível, quiçá até melhor, como o Iruka fala, né? Porra, esse moleque aqui, ele tem, de fato, o potencial para ser o Hokage mais foda de todos os tempos. Então ele é um primeiro capítulo que ele estipula muita coisa, assim, ele bate, ele quebra essas estipulações e ele faz com que você se interesse muito no universo, que você tenha esse carinho pelo personagem, que você queira saber mais sobre a jornada dele, como que ele vai, né, conquistar o respeito dessas pessoas que agora não tem esse respeito por ele, né? Que as pessoas que desprezam ele. Sim. Desprezam ele por causa de um acontecimento que nem foi ele mesmo que fez, né? Foi por causa mais de uma raposa que, pô, né, que não representa ele. Tanto que o Iruka fala, né? Que, eu não odeio, eu posso até odiar a raposa, mas eu não odeio o menino que o Naruto é. Então, essa é uma frase até que é muito linda, assim, que representa muito o que a obra é, né? Que a obra não é sobre a raposa, né? A obra é sobre o Naruto, assim, o que ele vai se tornar. Realmente, assim, acho que é um dos melhores capítulos, assim, desses 3 mangás, tá ligado? E os 2 capítulos que a gente comentou agora tem um nome muito apropriado, um título muito apropriado, porque One Piece é sobre o One Piece, né? É sobre esse tesouro, sobre essa aventura. E o primeiro capítulo transmite bem essa energia.
o mangá Naruto chama Naruto porque tem o foco principalmente no protagonista e não na aventura em si. E o Kishimoto faz muito bem isso, né? Ele foca bastante no protagonista, faz a gente se apegar ao protagonista em si e não necessariamente ao contexto todo da história, mas a gente quer acompanhar ele pra ver se ele vai conseguir alcançar o sonho dele. Enquanto o Luffy a gente quer acompanhar porque a gente quer ver se ele vai achar o tesouro. Então é mais sobre a aventura em si, enquanto o Naruto é mais sobre o personagem. E Bleach, claro, a gente fala muito sobre cloro no anime, no mangá, então eu acho que faz muito sentido também, com um nome muito apropriado aí. Não, mas eu não sei porque Bleach chama Bleach, se alguém quiser me falar. Não, a gente vai falar no momento oportuno, né? Mas acrescentando um ponto só do Naruto, que acho que é importante falar, que a gente tá elogiando muito o Naruto aqui, mas agradeçam a Lâmina do Imortal e Ninku, né? E também a Ninku. Uma coisa também que... Obviamente o Kishimoto bebe muito da fonte do Ninku, né? Principalmente no Caminho das Sombras, um pouco no humor. Então, obviamente, é a maior inspiração do Kishimoto a priori, né? E a Lâmina do Imortal em relação ao estilo de arte e estilo de luta deles, sabe? Sim, sim. Enfim, aí.